no ano 2022. Agora, boa parte dos economistas, dos próprios industriais, dos economistas e dos industriários tem um avanço do PIB de 1% nesse ano 2022, não pensam mais que 1%. Já o governo, né, o ministro Paulo Guedes, inclusive, trabalha uma projeção de 1,5% a mais. Não daria muita diferença, porém para o governo faz diferença. Faz muita diferença. Faz diferença. Aí o que ocorre? Que naquele período lá, o Meirelles ele dá aquela estruturada na macroeconomia, nós reduzimos a inflação, a taxa Selic, que passava de 14, ela bateu a 3,25. Sim. Então a macroeconomia estava estruturada. Último ano do governo Michel, crescimento de 1,5 talvez, e expectativa do primeiro ano do governo Bolsonaro em 2019 de um crescimento de 3,5 mais ou menos. O que ocorre? Em 2019 esse crescimento não ocorre, ele fica em 1%, e 2020 a pandemia. 2020 e 2021 o mundo foi impactado porque houve uma desestruturação total. Exato. Quer dizer, então você não pode desestruturação. Isso trouxe um processo inflacionário, isso trouxe perdas de empregos, isso trouxe fechamentos de empresas, houve necessidade de se fazer uma nova reestruturação na economia. Quando as coisas começam a melhorar, você tem o advento da guerra. Esta guerra, então, ela, no momento em que o mundo começa a respirar, começa a entrar em ordem, e você tem uma guerra em um cenário que é extremamente crítico. Por quê? A Rússia é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo e de gás. Alimenta praticamente toda a Europa. Ela é uma das maiores celeiros também de grãos, juntamente com a Ucrânia. Exato. Então esses dois países dominam praticamente um do lado do outro ali boa parte do sistema energético do mundo, notadamente no que diz petróleo, petróleo, gás e grãos também. Uma desordem generalizada na economia do mundo. Com a falta de produtos, você tem a elevação. Então o mundo inteiro passando por um processo inflacionário. A Inglaterra vive hoje uma inflação de quase 9% também. Exato. Os Estados Unidos passando de 6%. Então, um cenário de desordem econômica no mundo. Com desordem econômica, os países mais pobres tendem a perder. Essa é uma realidade. Sim. Luiz disse agora há instantes que nós chegamos a uma curva de 30 milhões de brasileiros no limite da fome. Nós temos 215 milhões de habitantes. Isso implica dizer que nós estamos chegando 15%, mais de 15% dos brasileiros estão passando fome, literalmente. E aí, as consequências disso são por gerações. Isso é um fato. Esta pandemia trouxe uma desordem absoluta na educação. O Brasil continua sendo o grande latifúndio do século 20 e 19. Por quê? Quem está puxando a economia no Brasil, chama-se o agronegócio. O que traz riqueza é aquilo que o Luiz trabalha, a indústria. Nós paramos no tempo, o Brasil há muito tempo, o seu setor industrial de tecnologia e inovação parou no Brasil há mais de 20 anos. As grandes economias, elas são puxadas pela indústria e pela tecnologia. Sim. E tecnologia e industrialização somente com a educação. Você pega a Coreia, tudo bem, a Coreia tem lá 55 milhões de habitantes, a Coreia do Sul, mas o diferencial que a Coreia passa a ter a partir da década de 60 e 70, foi investimento na educação. E o Brasil padece deste mal de você não preparar e dar uma excelente educação de nível. Isso impacta diretamente aonde? Na inteligência, na tecnologia. Por outro lado, nós tivemos ali no governo do Lula a questão do pré-sal, que era uma puxada para o setor energético. Tivemos o PAC, que foi um grande programa de mobilidade e que impactava diretamente também na infraestrutura, que
diretamente gera emprego, gera renda, gera investimento de industrialização e tudo. Fora isso, nós não temos tido no programa no Brasil, ao longo tempo, um programa de reindustrialização no Brasil. Pelo contrário. Tá? Nós precisamos trazer, isso envolve tecnologia, senão nós vamos continuar com o agronegócio. O agronegócio, ele representa ela puxa a balança comercial de forma positiva, todavia essa riqueza ela fica um pouco concentrada, ela não gera a riqueza que a indústria vai gerar. A mão de obra da indústria, tá, é uma mão de obra que tem valor agregado, que paga melhores salários. Por quê? Porque o homem, quando vai trabalhar na indústria, ele passou mais tempo no banco escolar do que na prestação de serviço, com todo respeito. E todo o país, se você me permite, Luiz, também, que apresentou crescimento, naturalmente passou pela indústria. E o Brasil entrou num processo contrário. A gente está com a indústria enfraquecendo, o que é um perigo. Serviços é próprio das economias que já estão no patamar de riqueza. Todos os países considerados emergentes e desenvolvendo têm indústria como aquilo que vai puxar a economia. Tá? Então nós precisamos rever no Brasil conceitualmente isso. Exato. Quer dizer, e aí nós estamos vivendo um processo eleitoral que a gente não vê. Nós temos um processo eleitoral de um presidente da República e de um ex-presidente da República. E a eleição vai ser definida entre esses dois, esqueçam. Sim. Tá? Porém, nós vamos continuar no voo da galinha, porque commodities, o agronegócio, vamos continuar crescendo nesse 1%, aí um ano a gente cresce 3%, soltamos fogos. Aí depois no outro ano caiu 1%. Vejam, eu não estou aqui fazendo apologia, mas o melhor momento em que o Brasil deu um crescimento de PIB, quer queira, quer não, foram quando nós passamos a discutir questões energéticas. Pré-sal, está aqui o Luiz, que é um homem engenheiro que trabalha diretamente no setor de petróleo e gás. Quanto isso tem de valor agregado? Quando o Brasil assume uma bandeira, nós vamos explorar toda a cadeia produtiva do processo de industrialização, ela vem sendo puxada e traz valor agregado e crescimento. Neste período, o Brasil cresceu em média de quanto? Quase 7%. E na década, se você fechar, cresceu mais de 10%. Indústria. Se nós, o Brasil, eu sempre sou, em todos os lugares, sou um defensor aonde? Em infraestrutura. O Brasil tem muito a fazer. Está aqui o Muniz, trabalha com portos. Temos portos no Brasil para fazer tudo. Temos aeroportos. Temos tudo isso para fazer. Aí nós ficamos discutindo, vamos fazer leilões. Os leilões não saem, não acontecem. O poder, por exemplo, eu vou dar um dado muito triste a gente falar, mas são números. Qualquer um que está nos assistindo aqui vai buscar esses números. São números públicos. Nós entregamos mais de emendas parlamentares nesse orçamento secreto do que nós destinamos para o setor de investimento em infraestrutura no Brasil no orçamento. Nós temos, podem buscar esses números aí. Então vejam, nós precisamos, quem vem, aí você cria insegurança jurídica, insegurança política, institucional, claro que você vai criar. E veja, você tem um cenário que o atual presidente não diz o que faz, nem o que vai fazer. E o candidato que está ali também, que mais próximo, também não diz o que vai fazer. Olha, como nós vamos resgatar o desenvolvimento e crescimento? Então nós estamos numa discussão, simplesmente uma eleição que está sendo pautada e está pautando por uma pauta de costumes, talvez, religião, aborto, egos, etc. e tal. Mas o que o Brasil precisa? Propostas. Então vejam, esta insegurança que nós não conseguimos projetar, o quanto isso impacta. Quem vai fazer investimento no Brasil num cenário desse? Que não tem as respostas. E ainda, Luiz, para que você possa comentar, indicadores antecedentes apontam também que para um bom começo desse segundo semestre, que nós vamos de 2022, um termômetro disso é o desenvolvimento de vendas no varejo, na atuação dos serviços e também na ponta o que a indústria pode produzir. Nós tivemos 1,1% na passagem de março para abril desse ano, e aí manteve-se, não subiu, manteve-se.
A indústria, por sua vez, além disso, desse índice de muita indústria, por exemplo, automobilística parando, várias, inclusive, produzindo menos, ela, por sua vez, se viu prejudicada pelos gargalos, que você até comentou agora há pouco, né, nas cadeias globais de fornecedores e problemas associados à falta de insumos, operando num baixo patamar antes, e o Brasil perdendo a competitividade, até pelo aumento do dólar, apesar de que a gente pode agregar o nosso valor sendo menor, a gente venderia mais, mas como a nossa indústria não está preparada, nós tivemos uma perda de 4 pontos, né, 4 pontos em relação ao primeiro trimestre e ao segundo agora, com uma sequência de 4 quedas trimestrais seguidas na indústria brasileira, o que é um sinal de alerta, né, Luiz? Sim, com certeza. E é o que ele falou, investimento em infraestrutura, e a indústria é o setor que mais emprega no Brasil, muito mais que o agronegócio. Obviamente, precisa agradecer ao agronegócio, que ele que leva a nossa balança lá para cima, mas a indústria é aquela que mais investe em pessoas. E aí, eu estou falando da grande, é da média e da pequena, são as que mais empregam, e são aquelas que mais sofrem impactos da mudança de política, que sofrem impactos da legislação que não colabora e não te ajuda e não te protege numa contratação, num pagamento de impostos, num investimento. Você não tem dinheiro disponível para as pequenas empresas e para as médias também não. Então isso desanima o empresário que tem vontade, tem produto, tem serviço, né? E você acaba sendo desmotivado para fazer isso. Recentemente, estava vendo uma reportagem dessa redução de ICMS que foi promovida. A Zona Franca entrou com um processo para eliminar essa redução do ICM, porque seria uma concorrência, entre aspas, desleal com a própria Zona Franca. Vale lembrar que quando a Zona Franca foi criada, vários estados chiaram, né? E era um contrato de 30 anos, Isso. 30 anos para motivar e para desenvolver aquela região. Então, quer dizer, você tem uma briga de egos entre estados, não só do ICMS, mas o ponto agora é esse, que você desmotiva. Então, muito bizarro, você vai fazer uma lista de preços, você precisa ter um preço para cada estado, porque cada estado tem a sua classificação, o seu imposto, o seu reajuste, Sim. Quem vai tomar de lá, Sim. É uma bizarrice que quando você vai contratar um vendedor, em vez de você ensiná-lo sobre o produto, você precisa ensinar como lidar com imposto. Exato. É bizarro. Exato. Ele precisa saber dialogar com o cliente, se tem ICM, se tem submissão tributária, uma loucura. Então o gringo, quando vem aqui, por isso que o brasileiro se dá muito bem quando vai trabalhar lá fora, porque ele entende uma articulação, ele consegue dar o pulo do gato, ele se dá muito bem lá fora. Os caras, como é que o Brasil sobrevive? Uma inflação, uma corrupção gigantesca. Então, assim, investimento, facilidade para o empreendedor poder abrir sua empresa, rapidez, desburocratizar o processo, motivar, disponibilizar dinheiro, recurso para esse povo poder começar a investir. Se não, você falou uma coisa, Luiz. Vai deixar. E para acrescentar, Ronaldo, nesse sentido, para você comentar que a tua área específica, quando a gente fala em PROCON, o PROCON orienta o consumidor sobre os seus direitos, deveres, renegociação, que vai. Mas olha só, o que é interessante nesse cenário todo, surpresas positivas nos indicadores econômicos. Aí você pega o outro lado. Os resultados do comércio e do setor de serviços surpreenderam no primeiro e segundo trimestre desse ano 2022. O volume de serviços prestados no Brasil alcançou até março o maior nível desde 2015, apesar de tudo, a pandemia, do dinheiro escasso, do desemprego que aumentou muito, superando 7,2% o patamar pré-pandemia. Já as vendas do comércio tiveram a primeira alta depois de 2 trimestres em queda, que rodavam no máximo 2,6% acima do volume pré-Covid, mostrando inclusive que até as demandas de PROCONs foram maiores por conta de um consumo procurado. Não fosse só o e-commerce, mas voltando físico também. Sim, agora é interessante você veja, um movimento que você resgata um pouco do emprego, cria condições de consumo de confiabilidade. Sim. Nós conseguimos melhorar os nossos índices de emprego, nós ainda temos aí uma faixa aí de quase 11 milhões de brasileiros empregados, mas saímos daqui de 14, são mais quase 3 milhões. Um erro só, Ronaldo, que eu me permito colocar, e eu vi alguns especialistas por estudar isso, é que o governo também conta como pessoas que voltaram a adquirir emprego, pessoas que estão trabalhando por conta própria.
Esse é a carteira assinada. Isso é claro, você já adiantou a minha fala, Então, que é o seguinte. Historicamente, você considerava a mão de obra, a empregabilidade, onde? Aquele emprego formal. Isso. A carteira assinada, Isso. o cidadão tem direito à previdência, ao fundo de garantia, férias, 13º salário. O que ocorre? Nós passamos a considerar hoje ocupação. Ocupação. Esse é Não, o termo. Ocupação. O indivíduo está ali ocupado. Ocupado como? Ele está fazendo bico de pedreiro, a mulher está fazendo uma faxina em algum lugar, e estão contando isso como empregabilidade. Então é preciso a gente ver rever esse conceito. Há uma outra coisa também, que é mais técnica de falar, que eu também não teria, nós teríamos que ter uma discussão muito específica com relação a isso, fora a mudança dos dados do CAGED, que mudaram também foram modificados. Tá? São todos cenários aí que dão uma certa, ou colocar números mais aprazíveis de serem vistos. Porém, é um fato. A economia deu uma melhorada, isso é indiscutível. Os números estão no consumo. Eles estão no consumo, estão aí no consumo. O consumo demonstra isso daí. Esse consumo, é preciso que as pessoas também tenham muito cuidado. Muito cuidado. Eu sempre falo, quando eu venho aqui, você me convida, nós temos que ter planejamento nas nossas contas. Por quê? Nós estamos vivendo um período de juros altíssimos. Sim. Hoje, qualquer cidadão hoje que ele tiver infelicidade, ele foi lá, fez uma compra no cartão de crédito, faça a sua compra, meu prezado ouvinte, aqueles que nos assistem aqui, no ponto a ponto, para que vocês tenham o planejamento para não ter a infelicidade de amanhã de você não poder pagar aquele cartão de crédito. Tem aumentado o descontrole da população de novo. Sim, porque nós temos um programa no PROCON, chama-se Programa de Apoio ao Superendividado. Isso. E isso tem aumentado a demanda porque a pessoa vai lá, se entusiasma, recebe um cartão de crédito. E vamos lá, o banco vende dinheiro, gente. Exato. Ainda bem, administradores de cartão de crédito não está dizendo, ele está vendendo dinheiro, não está te vendendo produto. São bonzinhos, né? Não tem bondade aí. Você lembra mais ou menos quais são os juros anuais de um cartão de crédito? Hoje tem mais de 300%. Ele estava em 276, tá? Com a taxa Selic e a inflação que deu puxar, está beirando os 300% provavelmente. Está em 276. Hoje, por incrível que pareça, o Banco Central ele fixou lá limites no cheque especial. Então, o limite do cheque especial é de 8%, mas o cartão de crédito, o que dá nele ao ano em torno de 120%, mais ou menos ao ano. Mas o cartão de crédito chegando a 300%, mais ou menos. Então, veja. Então, você tem uma oferta de crédito, mas olha esses juros, cuidado. Uma coisa gravíssima, e aquilo que eu estava falando, as empresas precisam de dinheiro, tá? O grande fomentador da economia, o que o empreendedor precisa? Precisa de financiamento para o seu negócio. Sim. Ele não quer o dinheiro de graça, não, mas ele quer o fôlego. Fala, eu quero fazer um investimento. Por exemplo, vamos fazer um investimento, tá? Exemplo, nós vamos associar aqui, vamos montar um canal de televisão, uma televisão, uma TV no YouTube, alguma coisa assim. Não precisamos de buscar dinheiro. Nós temos a expertise, sim, nós temos o plano de negócios, tá? Temos tudo, mas não precisamos de capital. Sim, tá? Sim. Mas eu não posso hoje, eu vou num banco hoje para pagar por mês 3,5%, 4% ao mês de juros, e ao final ainda tem ao término do ano, isso de 4% ao mês, fora o que eu tenho ao ano. Quando fixa, eu vou ter uns juros reais por mês do meu negócio mais de 5%. É impossível isso. Sim. Então você precisa de o empreendedor brasileiro, ele precisa de financiamento com carência e juros baixos, para você ter um payback do seu retorno lá na frente, e que essa empresa não quer. Ele não quer caridade. Ninguém quer caridade. Ele quer oportunidade. Sim, exatamente. Né? E o que é curioso, a gente está se encaminhando para o final desse programa, que é uma pena que a gente tem tanto assunto, mas para que você tenha uma ideia,
o Ronaldo comentou, o Luiz já havia colocado, a expressiva valorização dos preços internacionais e das famosas commodities energéticas, metálicas e agrícolas após a invasão da Ucrânia pela Rússia favoreceu, olha como o Brasil ainda é feliz nesse ponto, favoreceu a nossa balança comercial, levando numa sequência e com consequências de alta para o PIB brasileiro. Aí em março desse ano o Brasil registrou um superávit recorde que chegou a 7,4 bilhões de dólares, né? Foi o maior saldo comercial para meses de março desde o início da série histórica em 1989. Mas o que é que a gente está mandando? Grãos e minério de ferro. Exato. O minério de ferro vai para lá e volta com o valor agregado. Eu pago por isso. Exatamente. Paga caro. Exatamente. Por exemplo, o seu setor, especificamente, está mandando, nós não estamos mais... o setor siderúrgico do Brasil, ele acabou praticamente, né? Porque o mundo foi dominado pela China, a verdade é essa, né? Hoje a China, em siderurgia, ela deve ter mais ou menos, ela produz cerca de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas anos de aço. O Muniz fala aqui, os maiores portos do mundo são os chineses. São chineses. Eles dão um topo no negócio. Eles dão topo. Você tem cerca de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas produzidas de aço na China. O Brasil produz aí cerca de 30 milhões, talvez, 20 e poucos milhões. Vide, por exemplo, aqui no nosso Parque Industrial de Cubatão, a Uzi Minas, que hoje ela praticamente ela tem uma unidade ali em funcionamento de forma muito leve. Então, veja, nós estamos mandando, veja, a gente precisa ser competitivo na indústria. Essa balança comercial é positiva, ela cresceu o PIB, sim, nós temos que festejar isso. Só que nós não podemos continuar com esse tipo de economia. É preciso resgatar a indústria e tecnologia no Brasil. Agora, número positivo o que nós fizemos? O Brasil hoje, ele alimenta no mundo, com o seu agronegócio, cerca de 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Nós alimentamos praticamente uma China inteirinha, tá? Com grãos, os nossos grãos que vão para lá. Nós estamos mandando minério de ferro. Volto a dizer, né? É uma coisa, só que o minério de ferro, ele não vai coloreado, ele é uma commodity ali, né? Onde você tem na indústria e depois volta em espécie beneficiária. Ele vai voltar para cá como? Por exemplo, equipamentos, por exemplo, exato, que eles trabalham. Esse minério vai lá para a China, ele é industrializado, aí de lá ele vai para os centros tecnológicos do mundo, a Alemanha faz muitos equipamentos de ponta para a indústria, vai para a Itália. Se você me permite, você está falando, vou até mandar alguns abraços aqui. Vou mandar um abraço para o Espaço Talento em Portugal, nos assiste. O nosso querido César Morgado, que está em Bolton, na Inglaterra. Eu vou dar um exemplo porque a Meire, que está na Tailândia, e o Ricardo Amorim, que está no Vale dos Sinos, na Califórnia. São ouvintes e espectadores aqui do programa Ponto a Ponto. Eu vou dar um exemplo do Ricardo Amorim, que está no Vale do Silício. Ele trabalha lá, é um brasileiro, é um santista, está em Campinas, e ele ascendeu essa posição merecido e justo. Ele diz assim: no Vale do Silício, Luiz, Ronaldo, na Califórnia, ouvintes e espectadores. Os americanos não entendem, primeiro pelo Brasil, o tamanho que é, quinto maior país do mundo, por que o Brasil não tem e sim alguns vales do silício. Nós fomos recentemente uma visita do Elon Musk, que eu não sei se ele é apresentador de televisão, se ele é empresário somente, o que ele é, mas ele cria fatos, né? E aí o que acontece? Ele sentado ali num conglomerado de pelo menos 10 multinacionais, veja, um brasileiro, e ele diz assim: como é que vocês conseguem transformar, produzir tanta coisa, vender a um preço muito barato e comprar mais caro, né? A gente quer entender isso, né? Nem nós sabemos. Vocês ainda fazem carnaval e comemoram. Que como é minério de ferro, não, mas sextou, né? Sextou. E aí, por exemplo, ele fala lá que ele está no meio lá da Dodge Ram, da Fiat, das maiores multinacionais de automóveis, de empresas de siderurgia, empresas de tecnologia de ponta. Inclusive, vale ressaltar, ele até passou uma dica para mim que eu fui pesquisar. Atenção, meu gente, o 5G na Baixada Santista, quem estiver te vendendo essa informação, está te enganando, o assunto é para o Ronaldo. 5G na Baixada Santista deverá ser colocado em prática daqui a 2 anos somente, até porque a velocidade, conectividade, que é o que isso vai trazer para nós, depende de infraestrutura, que os municípios ainda não têm. Então, 2 anos. Então, se alguém estiver te vendendo, outro dia vier me vender, olha, já tem 5G na Vila Matias, do Gonzaga, não sei o quê. Mentira! Não tem.
Então esse é assunto pro PROCON. Você dá Nem uma 4G pega direito. nem 4G. Então, deixar bem claro. Agora, Luiz e Ronaldo, os americanos falam isso. Ele senta lá, ele está no Vale do Silício. Nós somos da Zona Franca de Manaus, que vai se dissolvendo aos poucos. E com o tamanho que nós temos, com a força produtiva, Luiz, por que não dá certo isso? Por que a gente não cresce mais? Pessoas, interesse. O Brasil é um estudo de caso. Por pior que esteja a situação, você vê, os números, eles tendem a ser positivos. Sim. Nós estávamos numa atuada boa de crescimento antes da pandemia, que, pelo amor de Deus, se não vier a pandemia, os assuntos seriam agora outro tipo de pegada. Então, mesmo com pandemia, mesmo com guerra, o Brasil ainda consegue ter fatores positivos. Eduardo, faltam pessoas interessadas, menos ego, menos interesse pessoal, mais ajuda à população e mais ajuda ao empresariado. Não tem segredo. Se for Vale do Silício, Vale do Ribeira é um Vale do Silício. Exato. Tantas regiões com o Brasil tem profissional capacitado, empresas interessadas, o trabalhador brasileiro é um dos mais assim, que dá o sangue pelo trabalho. Infelizmente, as leis nossas, elas acabam corrompendo o sistema, a própria lei corrompe o sistema, muito protecionismo. Então, assim, vamos escolher pessoas colocadas no poder que vão trazer esse tipo de benefício e parar de ser imediatista. Nós vamos escolher um candidato agora esse ano, a gente não pode querer em 2023 já ver muito resultado. Não. Ele precisa trazer planos e planejamento de forma que ele faça e permita que o próximo que vier depois dele continue fazendo o que ele está fazendo. Aí você vai ver um candidato com perspectiva de futuro, interessado em resolver o nosso país. É muito bem colocado, a gente está se caminhando para o final desse programa. Só para passar como daria informação, além do efeito da maior circulação da população depois da pandemia, os serviços também têm sido aí menos castigados. O setor de comércio, indústria e de serviços tem provado isso. Apesar da inflação na casa dos 13 pontos, né, o que é muito alto. Olha que estatística, hein? Em 12 meses, até agora, junho, um mês atrás nosso aqui, o ritmo de reajuste nos preços do serviço tem acumulado uma alta de 6,94%, um pouco mais da metade da inflação. Então a gente já consegue um certo equilíbrio. E olha, é uma informação que realmente eu não tinha, mas fico muito feliz em ouvi-la. Pelo seguinte, nós temos uma memória inflacionária no Brasil. Total. Memória inflacionária, tá? Nós tivemos uma oportunidade no Brasil, quando o advento do Plano Real, lá na década de 90, eles não eram nem nascidos ainda, em 93, 94, né? Estava na rua, Veja só, nós tivemos uma oportunidade de, pelo menos, extinguir boa parte dessas cestas de índices que nós temos. Nós temos economia indexada. Sim. Né? Nós temos índices para tudo é economia indexada. Tudo, né? Aí nós temos a nossa própria legislação, o nosso Código Civil foi lá e fixou a questão de juros, multas, correção, atualização de moeda. Quer dizer, então nós temos uma economia indexada no Brasil. Quando nós temos uma economia indexada, nós temos uma melhor memória inflacionária. Você veja, Luiz, você citou há instante quantas desculpas pediu o teu fornecedor lá nos Estados Unidos, na Alemanha, porque ele vai aplicar 1% para o próximo ano. Sim. Aqui nós aplicamos e depois explica o que vai acontecer. Não, é porque o IPCA, o IP alguma coisa. Exato. Então a nossa economia dela é inflacionária. Tributária, que era tão necessária, por exemplo, que não acontece. Você dizia, eu quero aproveitar que está chegando no final, mas para ilustrar o que eu digo. O investidor que está lá do outro lado do mundo, quando chega no Brasil, ele tem que contratar, a primeira coisa, um contador, para ele, mas tem que ser um bom contador, um cara que domine, para ele poder fazer um planejamento tributário. Fala assim, olha, você vai pôr a sua fábrica, você vai colocar a sua planta industrial onde? No Espírito Santo, no Acre ou no Sul? Mas você vai vender para onde? Você vai importar por onde? Que porto que vai entrar? Vai passar publicidade, porque cada cidade você periga tomar muito. Então, se a gente não fizer, e olha, o que é interessante. Nossa, por isso que fala isso. Olha, é interessante. Entra governo e sai governo. Ninguém faz. Absolutamente nenhum. Sim. Nem o que está hoje, Nem o que vai entrar amanhã. nem os que estiveram no passado, tá?
Ninguém fez. Não. E ninguém faz. Ah. Como reforma administrativa, que vai rever os custos Sim. da máquina pública, ninguém fez e ninguém faz. Tá? Então o que eu vejo é que o sistema se retroalimenta nessas E um fala em lideranças. privatização, o outro não fala em privatização, um comenta em desestatização, o outro fala em não desestatizar. É difícil. Mas o fato, por exemplo, vai arrematar. Ah, Tá? O governo